Vamos compartilhar algo sobre a missão apostólica da igreja. Bueno, vamos a compartir algo sobre la misión apostólica de la iglesia. Mas antes disso, eu não sei quem estava aqui ontem, Pero antes de eso, yo no sé quién estaba ayer aquí, mas quase todo mundo. casi todo el mundo. Então não vou falar dos livros todos de novo, Entonces no voy a hablar de los libros todo otra vez, mas só destacar que esse livro aqui, Princípios da Batalha Espiritual, pero solo quiero indicar que este libro, Principios de Batalla Espiritual, fala sobre fim dos tempos habla sobre el fin de los tiempos e fala sobre aquilo que a gente disse ontem, y habla sobre aquello que hablamos ayer, sobre essa guerra no fim. sobre la guerra en el fin. E também quero destacar que tem alguns ainda desse aqui, o ecoar de uma voz, Y también quiero destacar que aún hay algunos del ecoar de una voz, que é uma palavra profética para mulheres nesses dias. que es una palabra profética para mujeres en estos días. Então, se você se identifica como uma mulher que está sendo chamada para preparar o caminho do Senhor, esse livro é para você. Entonces, si te identificas como una mujer que fue llamada para preparar el camino del Señor, este libro es para vos. E tem um em espanhol, Y hay uno en español que é Não Apagueis o Espírito, que se llama No apaguéis el espíritu, que está vendendo ali. que está vendiendo ahí afuera. Eu também escrevi um outro livro, Yo también escribí otro libro, que o nome dele é A Missão Apostólica da Igreja. que el nombre de ese libro es La Misión Apostólica de la Iglesia. Ele não está vendendo aqui, No lo trajimos, no lo estamos vendiendo aquí, mas ele está em espanhol. pero está en español. Então, se você quiser se aprofundar naquilo que a gente vai falar aqui agora, Entonces, si quisieras profundizar un poco más en lo que vamos a hablar você ahora, pode procurar junto com a Zoe. Está em espanhol esse livro. entonces puedes buscarlo en Editorial Zoe, o bueno, está en español ese libro. Então vamos lá. Entonces, Que o vamos, Senhor nos ajude, que el Señor nos ayude, que dê tudo certo que salga todo bien e que o Juanca seja usado pelo Senhor. y que Juanca sea usado por el Señor. Quero que você abra comigo em Marcos, no capítulo 3, por favor. Quiero que puedas abrir conmigo en Marcos capítulo 3, por favor. Eu quero falar sobre um assunto delicado. Yo quiero hablar sobre un asunto que es delicado. É muito importante, Es muy importante, mas ele é muito delicado. pero también es muy delicado. Eu quero falar sobre a missão apostólica da igreja. Quiero hablar sobre la misión apostólica de la iglesia. Eu nasci num lar cristão Yo nací en un hogar cristiano e nasci numa igreja histórica. y nací en una iglesia histórica. Na verdade, eu nasci no hospital. La verdad, yo nací en un hospital, Mas eu cresci numa igreja histórica pero crecí en una iglesia histórica. e uma igreja metodista no Brasil. Es una iglesia metodista allá en Brasil. Amém? Tem uma igreja metodista aqui? no ¿Hay México? iglesia metodista acá en México? Sim, sim. A igreja metodista é oriunda de um avivamento que aconteceu na Inglaterra. La iglesia metodista es oriunda, viene de un avivamiento que sucedió en Inglaterra, Com a família do John e do Charles Wesley. de la familia Wesley, John y Charles Wesley. Na década de 90, teve um grande despertar no Brasil. En la década del 90 hubo un gran despertar en Brasil. O Espírito foi derramado sobre igrejas históricas. El Espíritu se derramó sobre iglesias históricas. E o que aconteceu na década de 90 é que o Brasil, a igreja do Brasil se abriu para a obra do Espírito Santo. Y lo que pasó en la década del 90 es que la iglesia de Brasil se abrió a la obra del Espíritu Santo. E começou uma renovação carismática no Brasil. Comenzó una renovación carismática en Brasil. Então, isso afetou a Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Batista, Entonces eso afectó a Iglesia Metodista, Asamblea de Dios, Bautista, até os católicos. hasta los católicos. Católicos orando em línguas, expulsando demônios. Católicos orando en lenguas, expulsando Foi demonios. uma loucura. Fue una locura. Brasil, né? Brasil. Brasil. Nessa época, a Igreja do Brasil começou a estudar muito sobre os dons espirituais. Y en esa época la iglesia de Brasil comenzó a estudiar más sobre los dones espirituales E sobre os 5 ministérios. y sobre los 5 ministerios. E aí o que aconteceu? Que houve uma influência muito forte dos Estados Unidos ¿Y qué es lo que pasó ahí? Es que hubo una influencia muy grande de Estados Unidos e a igreja carismática no Brasil mergulhou com tudo nessa realidade do apostólico. y la iglesia carismática de Brasil se sumergió con todo en un movimiento apostólico. E isso foi bom, mas foi ruim.
Y eso fue bueno, pero también fue malo. Por que foi bom? ¿Por qué fue bueno? Porque a igreja de fato voltou a olhar para o que a Bíblia diz sobre a missão, Porque de hecho la iglesia comenzó a mirar acerca de lo que la Biblia dice sobre sobre misión, o poder do Espírito, sobre el poder del Espíritu, sobre os dons do Espírito, sobre los dones del Espíritu, sobre os 5 ministérios de Efésios 4, sobre los 5 ministerios de Efesios 4, sobre a capacitação dos santos, sobre la capacitación de los sobre a santos, edificação da igreja. la edificación de la Então iglesia. isso foi muito bom. Entonces fue muy bueno, Só que foi também ruim, solo que también fue malo, porque o ensino dos 5 ministérios no Brasil porque la enseñanza de los 5 ministerios en se Brasil tornou mais uma corrida por títulos se convirtió más en una competencia por títulos do que o entendimento real da missão. de que el entendimiento real de la misión. Então, de repente, todo mundo queria ser apóstolo, Entonces de repente todo el mundo quería ser todo apóstol, mundo queria ser profeta, todos querían ser todo profetas, mundo queria um título, todos querían un título, todo mundo queria ter algum nome para colocar na frente do nome. todos querían tener algún nombre para colocar adelante del nombre. E no Brasil, Y en Brasil, nessa época, en esa época, se você levantasse uma pedra, si levantás una piedra, pulava um apóstolo debaixo dela. saltaba un apóstol debajo de esa piedra. Foi bizarro. Fue bizarro. O que acontece é que, por causa desses excessos, Lo que pasó sobre esos sucesos, desses erros, de esos errores, grande parte da igreja brasileira hoje gran parte de la iglesia brasilera hoy rejeita rechaza os 5 ministérios. a los 5 ministerios. Ninguém mais fala sobre isso. Nadie más habla sobre esto. Então, hoje no Brasil, a gente está vivendo uma reforma, uma nova reforma na igreja, Entonces hoy en Brasil estamos viviendo una nueva reforma a la iglesia, que é olhar para a missão que es mirar a la misión com uma ótica bíblica con una óptica bíblica e não experimental. y no algo experimental. Qual que foi o maior problema? ¿Cuál fue el más grande problema? Grande parte dos ensinos sobre 5 ministérios no Brasil, Gran parte de la enseñanza de los 5 ministerios en que Brasil veio dos Estados Unidos, vino de Estados Unidos. era baseado em experiências Estaba basado en experiencias e não baseado no que está escrito na Bíblia. y no estaba basado en lo que está escrito en la Biblia. Então, nós precisamos de uma reforma bíblica Entonces necesitamos una reforma bíblica para a gente olhar e viver a missão de Deus. para que podamos mirar y vivir la misión de Dios. Amém? Amén. Então, Marcos 3 é muito importante, Entonces Marcos 3 es muy importante porque é o momento que Jesus chama os apóstolos. porque es el momento en que Jesús llama a los apóstoles. É o momento que ele olha para a multidão que está seguindo ele Es el momento que Él mira a la multitud que lo está siguiendo e ele vai escolher 12 homens y va a escoger 12 hombres para serem incluídos na missão apostólica. para que ellos sean incluidos en la misión apostólica. Marcos 3 é um marco para a gente entender a missão apostólica. Marcos 3 es justamente un marco para que podamos entender la misión apostólica. Então vamos ler. Entonces vamos a leer. Amém? Amén. Então Marcos 3, Entonces Marcos 3, versículo 13. versículo 13. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. É muito interessante essa parte que Jesus subiu o monte e quando desceu ele chamou quem ele quis. Es muy interesante eso que Jesús subió al monte y luego Él, perdón, ¿podemos Cuando Él desceu? Espera un poquinho. O que aconteceu? Ah, sim. Ok. Pode repetir? Bom, o interessante é que Jesus subiu no monte Lo interesante es que Jesús subió al e monte quando ele desceu ele chamou aqueles que ele quis. y cuando Él descendió del monte, Él escogió a los que Él A quiso. pergunta é, o que ele foi fazer no monte? La pregunta es, ¿qué es lo que Él fue a hacer al monte? Orar. Orar. Isso está em Lucas. Eso está en Lucas. Então Jesus sobe no monte, Entonces Jesús sube al monte, depois de orar, después de orar, ele escolhe aqueles que ele quis incluir na missão apostólica. y Él después escoge a aquellos que Él quiso para incluir en la misión apostólica. Isso é muito interessante. Y eso es muy interesante, Porque pensa, Jesus é Deus encarnado. porque piensa, Jesús es Dios encarnado. Mas antes de tomar uma decisão importante na missão, Pero antes de tomar una decisión importante en la misión, Deus Dios ora para Deus ora a Dios para ter clareza para tener claridad de como agir na missão. de cómo actuar en la misión. O apostólico Lo apostólico começa no lugar da oração. comienza en el lugar de oración.
Não existe apostólico No existe lo apostólico sem profundeza na oração. sin profundidad en la oración. Porque oração é comunhão. Porque oración es comunión. Comunhão com a voz de Deus. Comunión con la voz de Dios. Não existe missão No existe misión sem oração. sin oración. Não existe missão sem a voz de Deus. No existe misión sin la voz de Dios. Não existe missão baseada em estratégias e necessidades. No existe la misión basada en estrategias y necesidades. A missão é baseada na voz de Deus. La misión está basada en la voz de Dios. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Vamos usar um exemplo claro. Vamos a usar un ejemplo claro. Um dia Jesus chegou num tanque chamado tanque de Betesda. Un día Jesús llegó a un estanque llamado el estanque de Bethesda. O que tinha lá no tanque de Betesda? ¿Qué es lo que había en el estanque de Bethesda? Vamos, gente. Doentes, fala doentes, Os enfermos. enfermos. Porque havia uma lenda Porque había una leyenda que dizia que um anjo, quando de vez em quando aparecia um que anjo, decía que a veces, de vez en cuando, aparecía un ángel, mexia nas águas él movía las e aguas quem entrasse na água era curado. y quien entraba en las aguas era sanado. Amém? ¿Ven? Quem já leu esse ¿Quién ya versículo? leyó esa parte, ese versículo? Todo mundo. Todos. Tinha uma multidão de enfermos lá, sim ou não? Había una multitud de enfermos ahí, ¿sí o no? Sim. Jesus entrou lá. Jesús entró ahí. Ele entrou no sábado. Él entró en sábado. E aí o que ele fez? ¿Y qué es lo que él hizo? Quem lembra? ¿Quién se acuerda? Ele chegou, Él llegó, olhou para um cara miró a un tipo e curou ele. y lo sanó. Amém? Amén. Levantou e foi embora. Él se levantó y se fue. Os religiosos foram questionar Jesus. Los religiosos fueron a cuestionar a Jesús. Por que você fez isso no sábado? ¿Por qué es que hiciste eso en Por sábado? que você não fez na quinta? ¿Por qué es que no lo hiciste el jueves? Por que não fez na segunda? ¿Por qué no lo hiciste un lunes? Por que você faz no sábado? ¿Por qué lo hiciste en sábado? Jesus falou assim: Y Jesús les habló así. o filho do homem El Hijo del Hombre não pode fazer nada, no puede hacer nada a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. a no ser aquello que él ve al Padre hacer. Resumindo, Resumiendo, Jesus falou: Jesús habló, eu só faço yo solo hago o que a voz do Pai me manda fazer. lo que la voz del Padre me manda a hacer. Agora, vamos fazer uma análise. Ahora vamos a hacer un análisis. Se você fosse Jesus, Si fuese Jesús, se eu fosse Jesus, si yo fuese se Jesús você chegasse ali y llegaras ahí e tivesse dezenas, y hubiera decenas, centenas centenas de enfermos, de enfermos, o que você faria? ¿qué es lo que harías? Hã? Curava a todos. Sanaba a todos. Sim ou não? ¿Sí o no? Você é Jesus? Eres Jesús, imagínate. Você é o Deus encarnado. Eres Dios encarnado. Ele tinha autoridade para curar todo mundo ali? ¿Tenía autoridad para sanar a todo el mundo ahí o no? Sim ou não? ¿Sí o no? Mas ele curou todo mundo? ¿Pero él sanó a todo el mundo? Não. No. Não. Por que não? No, ¿por qué no? Porque Jesus não se movia por demanda. Porque Jesús no se movía por la demanda. Jesus não se movia por necessidade. Jesús no se movía por la necesidad. Ele se movia pela voz. Él se movía por la voz. Ele entrou, Él entró, curou uma pessoa sanó a una persona e foi embora. y se fue. Mas outras precisavam. Pero otros necesitaban, Mas ele fez tudo que as pessoas precisavam. pero él hizo todo lo que las personas necesitaban. Ele fez Él hizo aquilo aquello que a voz que la voz direcionou ele para fazer. lo dirigió a hacer. Então, tira isso da sua cabeça. Entonces saca eso de tu cabeza. Missão, a Misión, missão da igreja la misión de la é iglesia suprir as necessidades das pessoas. es suplir las necesidades de las personas. Não. No. Não, mas as pessoas estão precisando. No, pero las personas están necesitando. Mas Deus está mandando a gente fazer isso? Pero Dios nos está mandando a hacer eso. Não. No. Então a gente não vai fazer. Entonces no lo vamos a hacer. Isso está escrito na Bíblia? ¿Y eso está escrito en la Biblia? Não. No. Então, Entonces, porque nós precisamos. no, porque necesitamos. Não. No. Jesus não se movia por demanda Jesús no se movía por demanda e Jesus não se movia por pressão. y Jesús no se movía por presión. Lembra quando Lázaro ficou doente? ¿Te acordás cuando Lázaro se quedó enfermo? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesús. Sim ou não? ¿Sí o no? Aí falaram para Jesus: Y ahí le dijeron a Jesús, Lázaro está doente. Lázaro está enfermo. Você tem que ir lá agora. Tenés que ir ahora. Jesus foi? Jesús fue,
Não. No. Mas ele era amigo Pero él era amigo e ele estava precisando de Jesus. y estaba necesitando de Jesús. Mas Jesus se movia por pressão? Pero Jesús se movía por presión. Não. No. Jesus se movia pela voz. Jesús se movía por la voz. Então, sempre pastores e líderes que estão aqui, Entonces, pastores y líderes que están aquí, sempre nós vamos ser tentados a se mover por pressão siempre vamos a ser tentados a movernos por la presión e por demanda. y por demanda. Mas a pergunta é, o que o Senhor está falando com você? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está hablando contigo? Então Jesus subiu no monte, Entonces Jesús subió al monte, orou oró e desceu. y descendió. E aí ele chamou quem ele quis. Y ahí él llamó a los que él quiso. Vamos ler de novo. Vamos a leer otra vez. Versículo 13. 3, versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Vamos aqui. Vamos ahí. Jesus chamou, repita comigo, chamou. Repitan conmigo, Jesús llamó. Chamou 12 homens Llamó a 12 hombres. Repitan conmigo, llamó a 12 hombres e ele chamou esses homens para serem apóstolos, y él llamó a esos hombres para que sean apóstoles, para fazerem parte da sua missão. para que hagan parte de su misión. Mas eu quero libertar pessoas aqui nessa manhã. Esta mañana yo quiero liberar personas. Eu vou ensinar agora Yo voy a enseñar ahora o que é o chamado da igreja. lo que es el llamado de la iglesia. Não, aqui não que vocês são espirituais, Aquí no porque ustedes son espirituales, mas lá no Brasil pero allá en Brasil nós temos uma crise vocacional na igreja. tenemos una crisis vocacional en la iglesia. As pessoas estão em crise. Las personas están en crisis. Qual é o meu chamado? ¿Cuál es mi llamado? Qual é a minha vocação? ¿Cuál es mi vocación? Ah, o que eu tenho que fazer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eu não sei. Yo no sé. Aí a pessoa fica em crise. Y las personas se quedan en crisis E aí ela vai pedir ajuda ao pastor. y le va a pedir ayuda al pastor. Eu preciso entender o meu chamado. Yo necesito entender mi llamado. Ah, lá, só lá, aqui No, não. eso solo pasa allá, aquí no, seguramente. Amém. Amén. Tem uma moça em crise ali. Hay una mujer en crisis ahí. Você vai ser liberta hoje, Va a ser liberada hoy dessa crise. de esa crisis. Quando um crente Cuando un creyente fala de chamado, habla de llamado, o que vem na cabeça de um crente? ¿qué es lo que viene a la cabeza del creyente? Por exemplo, vamos lá. Por ejemplo, Eu vou perguntar, qual é o teu chamado? Você fala qual é o teu chamado. yo voy a preguntar aquí, ¿cuál es tu llamado? Y me dices cuál es tu Vamos llamado. lá, qual é o teu chamado? ¿Cuál es tu llamado? Adorador. Adorador. Vai, outro. Otro. Hã? Como? Predicar. Pregar. Vai. Predicar. Qual é o teu chamado? ¿Cuál es tu llamado? Hã? Fazer discípulo. Hacer discípulos. Não, nem todo mundo errou. Vai, vamos. No, vamos. todos se equivocaron. Vamos. Qual é o nosso chamado? ¿Cuál es nuestro llamado? Quando o Quando? crente fala de chamado, Cuando el creyente habla de llamado, sempre o que vem na cabeça siempre lo que viene a é la algo cabeza operacional. es algo operacional. É aquilo que eu tenho que fazer. Es algo que tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Mas o texto está dizendo Pero el texto está diciendo que Jesus não chamou eles que Jesús no los llamó a ellos para primariamente fazer. para primeramente hacer. Para que Jesus chamou eles? ¿Para qué es que Jesús los llamó a ellos? Bota o texto para nós Si aí. pueden colocar el texto, Por favor. Marcos 3, versículo 13, por favor. Vamos tudo de novo. Vamos todos de nuevo. Ahí está. Jesus, vai. Y después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Versículo 14, designó a 12 para que estuvieran con él. Pausa. Pausa. Jesus chamou pessoas para quê? Jesús llamó personas para qué. O chamado de todo mundo nessa sala é o mesmo. El llamado de todo el mundo en esta sala es el mismo. O chamado apostólico da igreja El llamado apostólico de la iglesia começa com Jesus nos convocando comienza con Jesús convocándonos para a nossa posição original, para nuestra posición original, comunhão com a sua presença. comunión con su presencia. Ele não nos chamou
para primariamente fazer alguma coisa. Él no nos llamó para que primeramente hagamos alguna cosa. Ele nos chamou para conhecer Él nos llamó para conocer a intimidade la intimidad da comunhão com a sua presença. de la comunión con su presencia. O chamado de Jesus ele quer ser seu amigo. El llamado de Jesús es que Él quiere ser tu amigo. Ele chama pessoas dentro do meio da multidão Él llama a personas en medio de la multitud para conhecê-lo, para conocerlo, para desenvolver amizade, para desarrollar amistad, intimidade, intimidad, pacto, pacto, amor. amor. Ele chamou homens para serem seus amigos. Él llamó a hombres para que sean sus amigos. Ele nos chama para conhecê-lo. Él los llamó para conocerlo. Vamos fazer um teste aqui. Vamos a hacer un test acá, una Um prueba, teste profético agora. una prueba profética aquí. Quem aqui conhece o Marcos Brunet, levanta a mão. ¿Quién acá conoce a Marcos Brunet? Que levante la mano. Teste profético. Vamos Es lá. una prueba profética. Vamos de nuevo. Vamos otra vez. Quem conhece o Marcos Brunet, ¿Quién levanta a mão. conoce a Marcos Brunet? Levante la mano. Isso, Eso. isso. Tem gente que levantou a mão, não Hay, levantou hay mais. gente que levantó la mano, después no la levantó más. Tem gente que está em dúvida. Hay gente que está en duda. Deixa eu fazer uma pergunta. Yo voy a hacer una pregunta. Quem já foi na casa do Marcos Brunet, ¿Quién levanta a mão. ya fue a la casa de Marcos Brunet? Que levante la mano. Pues también. Quem já brigou com o Marcos Brunet, levanta a mão. ¿Quién ya discutió con Marcos Brunet? Levanta la mano. Levanta mais alto, Samuel. Samuel, levántala más alto. Quem já chorou com o Marcos ¿Quién Brunet? ya lloró con Marcos Brunet? Quem já passou momentos difíceis do lado dele? ¿Quién pasó momentos difíciles al lado de él? Quem já foi exortado por ele? ¿Quién ya fue exhortado por él? Sabe qual é a verdade? ¿Sabes cuál es la verdad? Que ninguém aqui nessa sala conhece o Marcos Que Brunet. nadie en esta sala conoce a Marcos Brunet. Só o Juan Solo Juanca, e o Samuel. Samuel. Porque vocês Porque ustedes sabem quem é saben quién es Marcos Brunet. Marcos Brunet. Vocês têm informações sobre ele. Ustedes tienen informaciones sobre él. Porque ouviram a música, Porque escucharon alguna canción, porque ouviram uma pregação, escucharon alguna prédica. ou talvez estiveram numa mesa com ele um dia. O quizás un día estuviste en una mesa con él. Mas isso não é conhecer. Pero eso no es conocer. Conhecer é intimidade pactual. Conocer es una intimidad de pacto. Quando a Bíblia fala sobre conhecer, é algo muito grave. Cuando la Biblia habla sobre conocer, que es algo muy grave. Gênesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. E Adão conheceu a Eva Y Adán conoció a Eva e elas tiveram um filho. y tuvieron hijo. O que eles fizeram? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Intimidade pactual. Intimidad de pacto. Novo Testamento. En el Nuevo Testamento, José não conheceu Maria José no conoció a María até que Jesus nasceu. hasta que Jesús nació. Intimidade pactual. Intimidad de pacto. O que é conhecer a Jesus? ¿Qué es lo que es conocer a Jesús? Não é ter informações sobre ele, No es tener informaciones sobre Él, é desenvolver um relacionamento de intimidade, amor e aliança. es desarrollar una relación de intimidad, amor y pacto. Tem várias pessoas nos nossos cultos Hay varias personas en nuestros cultos que estão há anos ouvindo falar sobre Jesus, están años escuchando hablar sobre Jesús, mas nunca conheceram a ele. pero que nunca lo conocieron. Ninguém Nadie vai ser uma testemunha de Jesus va a ser un testimonio de Jesús sem de fato ter uma experiência profunda e íntima com a sua presença. sin tener una experiencia profunda, íntima con su presencia. O teu chamado Tu llamado
é estar com Jesus. es estar con Jesús. O teu chamado é ser amigo de Jesus. Tu llamado es ser amigo de O Jesús. teu chamado é estar nesse lugar chamado presença. Tu llamado es estar en ese lugar llamado de presencia. Conhecer a sua voz. Conocer su voz. Conhecer os seus pensamentos. Conocer sus pensamientos. Conhecer o seu coração. Conocer su corazón. Odiar aquilo que ele odeia. A odiar aquello que Él odia. Amar aquilo que ele ama. Amar lo que Él ama. Zelar pela sua santidade. Celar por su santidad. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? A Bíblia fala sobre os 7 filhos de Seva, La Biblia habla sobre los 7 hijos de Seba, sumo sacerdote. sumo sacerdote. Eles viram um dia Paulo expulsando um demônio. Ellos vinieron un día Pablo para expulsar demonios. E aí eles viram Paulo expulsando um demônio. Y ahí ellos vieron a Pablo expulsando demonios. E Paulo disse: em nome de Jesus, sai. Y Pablo dice, en el nombre de Jesús sale. E o demônio saiu. Y el demonio salió. Aí eles viram, Y ellos vinieron, pegaram a estratégia agarraron la estrategia de evangelismo, de evangelismo, a estratégia de libertação, la estrategia de liberación, a estratégia. la estrategia. Em nome de Jesus, sai. En el nombre de Jesús sal. Eles tinham um modelo. Ellos tenían un modelo. Aí um dia eles foram, acharam um demônio Un día ellos fueron y encontraron un demonio. e falaram: em Y le nome de dijeron, Jesus, en el nombre de Jesús, o Deus que Paulo prega, el Dios que Pablo predica, sai. sal. Aí o demônio falou assim: peraí, vamos Y só el, aqui, ó. y el demonio le dijo, espera un poquito, Vamos só organizar. solo vamos a organizarnos. Jesus eu conheço. Jesús, yo conozco. Paulo, sei quem é. A Pablo, yo sé quién es. Quem vocês são? Pero ustedes, ¿quiénes son? A Bíblia diz que o demônio deu uma surra neles. La Biblia dice que el demonio los golpeó. Por quê? ¿Por qué? Eles estavam invocando o nome de alguém Porque ellos estaban invocando el nombre de que alguien eles não conheciam. que ellos no conocían. Tem várias pessoas que estão sendo enviadas para a missão Hay varias personas que están siendo enviadas a la misión que nunca conheceram a Jesus que nunca conocieron a Jesús e não têm uma vida de devoção e piedade y que no profunda. tienen una vida de devoción y piedad profunda. Aleluia. Aleluya. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Então, preste atenção. Entonces presta atención. Para Jesus chamar pessoas, Para que Jesús llame a personas, ele passou um tempo de intimidade com a presença do Pai. Él pasa un tiempo de intimidad con la presencia del Padre. Quando ele chama pessoas Cuando Él llama a personas para a sua missão, a su misión, ele está chamando pessoas para terem intimidade com a sua presença. Él está llamando a personas para que tengan intimidad con su presencia. Aleluia. Aleluya. Então vamos ler o 14 de novo. Entonces vamos a leer Marcos 3:14 otra vez. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Agora preste atenção. Ahora presta atención. Ele os chamou para quê? Él los llamó ¿para qué? Para quê? ¿Para qué? Estar com ele. Para que estén con Él. E a partir desse lugar, Y desde ese lugar, intimidade, intimidad, comunhão, comunión, aliança, pacto, ele os envia Él los envía para pregar. a predicar. Quem entendeu? ¿Quién entendió? O chamado precede o envio. El llamado precede al envío. Vou repetir. Lo voy a repetir. O chamado El llamado precede o envio. precede al envío. O problema é que tem gente que quer ser enviado El problema es que hay gente que quiere ser enviada sem viver o chamado. sin vivir el llamado. Tem gente que quer ser enviado Hay gente que quiere ser enviado sem desenvolver uma vida sin desarrollar una vida de devoção, piedade e aliança de devoción, piedad y pacto com Jesus. con Jesús. Ele os chama para Él los llama para uma aliança. un pacto. E a partir desse lugar, Y desde ese lugar, pacto, pacto, amizade, amistad, comunhão, comunión, intimidade, intimidad, devoção, devoción, santidade, santidad, ele os Él los envia. envía.
para pregar o evangelho. para predicar el Evangelio. Por quê? ¿Por qué? Porque ninguém pode falar daquilo que não viu e não ouviu. Porque nadie puede hablar de aquello que no vio ni Ninguém oyó. pode pregar de um Jesus que nunca conheceu. Porque nadie puede predicar de un Jesús que nunca conoció. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? E aqui terminei a introdução. Y ahí terminé la introducción. Vamos para a palavra. Vamos a la palabra. A pa... Vamos lá. A palavra envio, La palabra envío o enviado, o enviado é a palavra grega es la palabra griega apóstolo. apóstolo. Então, apóstolo Entonces, apóstol significa significa alguém que foi enviado alguien que fue enviado com uma pessoa de mais autoridade como una persona de más autoridad para representá-lo, para representarlo, carregando uma mensagem. cargando un mensaje. Vou repetir. Lo voy a repetir. A palavra apóstolo La palabra apóstol significa enviado. significa enviado. É alguém que é enviado Es alguien que es enviado por alguém que tem mais autoridade por alguien que tiene más autoridad para representá-lo, para representarlo, carregando uma mensagem. cargando un mensaje. Resumindo, Resumiendo, um apóstolo un apóstol é um carteiro. es un cartero. Aleluia? Sim? Quem entendeu? ¿Quién entendió? A palavra apóstolo significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Só que os reformados, Solo que los reformados, eles não gostam de usar a palavra apóstolo. ellos no les gusta usar la palabra Então apóstol. o que eles usam? Entonces, ¿qué es lo que ellos usan? Eles falam sobre um missionário. Ellos hablan sobre misionero. Só que o que significa a palavra missionário? Solo que, ¿qué significa la palabra misionero? A palavra missionário é uma palavra que vem do latim. La palabra misionero es una palabra que viene del latín. Adivinha o que significa? ¿Y adivina lo que significa? Enviado. Enviado. Então, missionário Entonces, misionero e apóstolo y apóstol significa a mesma coisa. significa la misma cosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. O que define isso uma igreja apostólica Lo que define ser una iglesia apostólica não é se ela tem um apóstolo. no es si esa iglesia tiene un apóstol. O que define se uma igreja é apostólica Lo que define si una iglesia es apostólica é se ela é igreja. Se ela é igreja. es ser la iglesia. Porque a igreja de Jesus, Porque la iglesia de Jesús ela é apostólica. es apostólica. Se ela não é apostólica, Si la iglesia no es apostólica, ela não é igreja. no es iglesia. Porque nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Porque nosotros somos parte, hacemos parte del cuerpo de Cristo, Que Ele enviou que Él envió para as nações, para las naciones, para o mundo, para el mundo, para testemunhar para testificar acerca do seu evangelho. acerca de su evangelio. Então não existe ninguém Entonces no existe nadie que faz parte da igreja que haga parte de la que iglesia não está em missão. que no esté en misión. Se você não está em missão, Si no estás en misión, você não faz parte da igreja. no sos parte de la Se iglesia, você não faz parte da y igreja, si no sos parte de la iglesia, você vai para o inferno. vas a ir para el infierno. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Mas então, eu preciso me preparar para viajar para outro país. Pero entonces yo necesito prepararme para viajar a otro país. Não. No, Você está em missão estás en misión no lugar onde Deus te plantou. en el lugar donde Dios te plantó. E aonde Ele te plantou, Y donde Él te plantó, Ele te enviou Él te envió para ser uma testemunha para que seas un testigo do Evangelho de Jesus del Cristo. Evangelio de Jesucristo. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? A igreja é missional. La iglesia es misional. A igreja é apostólica. La iglesia es A apostólica. igreja é profética. La iglesia es profética.
Então, Fábio, então não existem apóstolos? Entonces, Fabio, ¿no existen los apóstoles? Não existem profetas? ¿No existen profetas? Sim, Sí, Efésios 4. Efesios 4. Mas qual que é a função dos 5 ministérios? Pero ¿cuál es la función de los 5 ministerios? Vamos ler. Vamos a leer. Essa Bíblia é minha, a tua é outra. Esa mi Biblia es mía, la tuya es tuya. Efésios 4:11. Efesios 4:11. Si pueden colocar Efesios 4:11. Se tu não achar Efésios na sua É, Bíblia, o não, Samuel mano, vai te punir. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Então ele deu Entonces él dio uns para apóstolos, a algunos el ser outros apóstoles, profetas, otros profetas, pastores, evangelistas e mestres. pastores, evangelistas y maestros. Para quê? ¿Para qué? Versículo 12. Versículo siguiente. Para quê? ¿Para qué? Capacitar os. Capacitar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quê? ¿Para qué? Ação do corpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Entonces déjame decirte una cosa. Os 5 ministérios, Los 5 ministerios, os líderes, los líderes, sabe para que eles servem? ¿saben para qué sirven los líderes? Acabamos de ler. Lo acabamos de leer. Os 5 ministérios são técnicos. Los 5 ministerios son técnicos. Quem entra para jogar Quien entra a jugar são santos. son los santos. Quem é que faz a obra do ministério? ¿Quién es el que hace la obra del ministerio? São 5 ministérios? ¿Son los 5 ministerios? Sim? Sí. Não. No. Vamos ler tudo. Vamos ler de novo. Vamos a leer otra vez. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Quem é que tem que fazer a obra do ministério? ¿Quién es el que tiene que hacer algo del ministerio? Se Sí, existe uma igreja existe una iglesia que o líder que el líder, faz tudo, si existe una iglesia que el líder hace todo, ele prega, él predica, ele él canta, ele tira oferta, él pide la ofrenda, ele expulsa demônio, expulsa a los demonios, ele lidera a igreja caseira, lidera los hogares o grupos, iglesias caseras, ele que vai fazer justiça, né? el que va a hacer justicia Aí ele vai, viaja para outra nação y viaja a otra nación e ele faz tudo. y hace todo. Esse líder falhou. Ese líder falló. Ele falhou. Ese líder falló. Se a igreja depende dele Si la iglesia depende de él para pregar, para predicar, para ter uma boa palavra, para tener una buena palabra, esse líder fracassou. ese líder fracasó. A criança riu. La niña se rió. Qual que é a função de um líder? ¿Cuál es la función del líder? É treinar a igreja Entrenar a la iglesia para que a igreja faça a missão de Deus. para que la iglesia haga la misión de Dios. Aleluia. Qual é a função de um mestre? ¿Cuál es la función del maestro? Vamos lá. Qual é a principal função de um mestre? ¿Cuál es la principal función del maestro? Não é ensinar. No es enseñar. Vamos ler de novo. Vamos a leer otra vez. A fin de a los santos para la obra del ministerio. Então, qual que é a principal função de um mestre? Entonces, ¿cuál es la principal función de un maestro? Capacitar a igreja para que Capacitar todos a la iglesia para que todos aprendam aprendan a ensinar a enseñar as palavras de Jesus. las palabras de Jesús. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Qual é a principal função de um pastor? ¿Cuál es la principal función de un pastor? Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? A principal função de um pastor La principal función de un não é pastor pastorear todo mundo, no es pastorear a todo el mundo, porque ele vai ter burnout. porque él va a tener un burnout. No final, nós vamos orar pelos pastores com burnout. Al final podemos orar por los pastores que están con burnout, Tá tudo bem, querido? estresados. ¿Está todo bien?
Tranquilo? ¿Tranquilo? Precisa de oração? Não? ¿Necesita oración o no? A principal função de um pastor La principal función de un pastor não é fazer a igreja depender do pastoreio dele, no es hacer que la iglesia dependa de él, do seu pastoreio. del pastoreo de ese pastor. É ensinar os santos Es enseñar a los santos a fazer discípulos, a ser discípulos, a pastorear a pessoas. pastorear personas. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? E ele é o técnico. Y él es el técnico. Então, se tiver algo complicado, Entonces, si hay algo complicado, ele entra, él entra, ele resolve. resuelve, Mas o pastoreio não depende dele. pero el pastorado no depende de él. Ele é um supervisor, Él supervisa, ele é um treinador, él es un entrenador, ele é um capacitador. es un capacitador. Aleluia. Eu vou perguntar só mais um. Yo voy a preguntar una cosa más. Qual a principal função de um profeta? ¿Cuál es la principal función de un profeta? Você sabe qual a diferença de um profeta de ofício ¿Sabes cuál es la diferencia entre un profeta de oficio e alguém que profetiza? y alguien que profetiza? O cara pode ser o teu dom mais profundo da profecia. El tipo puede tener el don más profundo de la profecía. Ele chega, profetiza, dá uma palavra para cada um. Llega y da profecía para cada uno. Ele é incrível. Es increíble, Mas ele não treina ninguém. pero no entrena a alguien. Ele só tem o dom da profecia. Solamente él tiene el don de profecía. Aleluia. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? A igreja está em missão. La iglesia está en misión E todos os santos foram chamados y todos los santos fueron llamados para uma intimidade pactual com Jesus. a una intimidad de pacto con E Jesús. todos os santos Y todos los santos são enviados son a enviados partir desse lugar desde ese lugar para onde o Senhor te plantou a donde el Señor te plantó para ser uma testemunha para ser un testigo do Evangelho. del Evangelio. Agora vamos ler de novo. Ahora vamos a leer otra vez. Os 5 ministérios Los 5 ministerios. capacitam. Calma, volta. Calma, vuelve al 12, por favor. 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Agora vem comigo todo mundo. Ahora vengan conmigo todos. Qual é ¿Cuál es o alvo el objetivo da missão de Deus? de la misión de Dios? Qual é o alvo da missão da igreja? ¿Cuál es el objetivo de la misión de la iglesia? Viu? É só ler o que está escrito que vai dar tudo certo. ¿Vieron? Es solamente leer lo que está escrito y va a salir todo bien. Então, como que a missão funciona? Entonces, ¿cómo es que la misión funciona? Deus escolheu Dios escogió homens dons, hombres, dones, 5 ministérios, 5 ministerios, para treinar os santos, para entrenar a los santos, para que os santos cumpram o seu sacerdócio, para que los santos cumplan su sacerdocio, cumpram a obra do ministério. cumplan la obra del ministerio. Qual é o fim da obra do ministério? ¿Cuál es el fin de la obra del ministerio? A edificação La edificación do corpo del cuerpo de Cristo. de Cristo. Não existe missão fora da igreja. No existe misión fuera de la iglesia. Nós somos de um tempo, Nosotros somos de un tiempo, aqui eu e Samuel, Samuel y yo, que somos velhos, que somos viejos. nós somos de um tempo Nosotros somos de un tiempo, onde venimos se de un tiempo falava sobre ministério para eclesiástico. donde uno hablaba sobre ministerio para eclesiástico. Aqui no México usava essa expressão. Aquí en México se usaba esa expresión E as pessoas, elas falavam, eu tenho um ministério para y eclesiástico. las personas hablaban, yo tengo un ministerio para eclesiástico. Sabe o que significa a palavra para eclesiástico? ¿Sabe lo que significa la palabra, el concepto para eclesiástico? Paralelo Paralelo à igreja. a la iglesia. Então, Entonces, era um monte de gente, había un montón de gente, missionário, misioneros, que não fazia parte da igreja, que no eran parte de la iglesia, mas queriam ficar viajando pero querían quedarse viajando para edificar a igreja. para edificar la iglesia. Não existe missão fora da igreja. No existe misión fuera de la iglesia. E vamos ser sinceros, Y vamos a ser sinceros. a maioria dos americanos que a gente trouxe para pregar nas nossas conferências, La mayoría de los americanos que nosotros trajimos para predicar en nuestras na conferencias América Latina, en América Latina, nenhum deles ninguno de ellos congregava. se congregaba. Nenhum deles. Ninguno de ellos.
Eu não vou citar nome porque é antiético, Yo no voy a citar nombres porque es antiético, mas eu conheço vários pero yo conozco varios que moram no avião que viven en un avión e não vivem a igreja. y no viven en la iglesia. E eles querem ensinar a igreja como ela precisa se tornar. Y ellos quieren enseñarle a la iglesia cómo lo que necesitan convertirse. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Déjame enseñarte una cosa. Ninguém que não vive as dores da igreja Nadie que vive los dolores de la iglesia pode ensinar nada para a igreja. puede enseñarle algo a la iglesia. A missão La misión tem a ver com a edificação da igreja. tiene que ver con la edificación de la iglesia. A missão tem a ver com o avanço do evangelho, La misión tiene que ver con el avance del evangelio. tem a ver com o discipulado. Tiene que ver con discipulado. Para quê? ¿Para qué? Para que a igreja seja edificada. Para que la iglesia sea edificada. Nunca oferte, Nunca ofrendes, nunca dê dinheiro nunca des dinero para nem nada relacionado à missão a nada relacionado a la misión que não está voltado para a edificação da que igreja. no está dentro de la edificación de la iglesia. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Vou falar algo delicado, Voy a hablar algo delicado. mas acontece só no Brasil. Pero seguramente solo pasa en Brasil. Aqui não. Aquí no. Vocês são espirituais. Ustedes son espirituales. Lá no Brasil Allá en Brasil tem um monte de gente hay un montón de personas que vai de igreja em igreja que van de iglesia en iglesia pedindo oferta pidiendo ofrenda para projetos sociais, para proyectos sociales, dizendo: diciendo, isso é missão. esto es misión. Deixa eu te dizer algo muito sério. Déjame decirte algo muy serio. Projeto social Proyecto social é es missão de Jesus Cristo? misión de É a Jesucristo. missão? ¿Es la misión? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. No. Bruxo faz ação social, Un brujo hace proyecto social. espírita faz ação social, espírita. Espiritistas hacen proyectos sociales. Empresa faz Empresas hacen algo social. Mas o centro da missão Pero el centro de la misión é a Es edificação da igreja. la edificación de la iglesia. Mas a igreja precisa fazer justiça Pero la iglesia necesita hacer justicia social? social. Sim ou não? ¿Sí o no? Sim. Sí. Mas o problema é que as pessoas estão chamando isso de missão. Pero el problema es que las personas están llamando eso de misión. E um monte de missionário está lavando dinheiro, Y hay un montón de misioneros que están lavando dinero, está ganhando dinheiro. están ganando dinero. Aleluia. Quando alguém te pedir dinheiro Cuando alguien te pide dinero com um projeto, para un proyecto, você pergunta: preguntas, você congrega onde? ¿dónde te congregas? Quem é o teu pastor? ¿Quién es tu pastor? E esse projeto Y esse proyecto visa visiona plantar igreja? plantar iglesias. Não, a gente não tem a visão de plantar igreja. No, no tenemos la visión de plantar A iglesias. nossa visão é só Nuestra visión es solamente ajudar os necessitados. ayudar a los necesitados. Então isso não é missão. Entonces, eso no es misión. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Ninguém aqui é coadjuvante. Ninguém aqui é coadjuvante. Todos aqui são participantes da missão. Todos son participantes aquí. Um amigo meu, Un amigo mío, um dos caras mais apostólicos que conheço, uno de los tipos más apostólicos que yo conozco, que plantou várias igrejas nos lugares mais pobres do Brasil. que plantó varias iglesias en los lugares más pobres de Brasil. O nome dele é Michael Barroco. Un nombre de él es Maicon Barroco. Um dia ele disse uma coisa para mim que marcou minha vida. Él dijo una cosa una vez que marcó mi vida. Ele falou que a missão Él dijo que la misión é como um poço es como un pozo que tem alguém no fundo do poço clamando por socorro. que tiene a alguien en lo profundo del pozo clamando por socorro. E aí tem alguém dentro do poço gritando: Y hay alguien dentro de ese pozo gritando, salva-me. sálvame. A missão é o seguinte: La misión es lo siguiente. nós precisamos ir lá levar salvação para esse cara. Necesitamos llevarle salvación a esa persona. Tem duas opções Hay dos opciones na missão: en la misión.
Uns vão descer pela corda Unos van a descender por la cuerda para ir lá tirar o cara, para ir a sacar al tipo, e outros vão ficar segurando a corda y otros van a quedarse agarrando la cuerda para puxar o cara. para empujar o traerlo al tipo. Então tem duas opções para você. Entonces tienes dos opciones. Ou você vai descer num poço O vas a descender al pozo para puxar o cara, para tirar al tipo, ou você vai ficar do lado de fora segurando a corda. o te vas a quedar del lado de afuera asegurando la cuerda. Mas ninguém aqui Pero nadie aquí pode ficar se puede quedar com a mão con la mano sem cicatrizes. sin cicatrices. Não existe opção de você estar fora. No existe la opción de que te quedes fuera. Vamos voltar para Marcos 3. Vamos a volver a Marcos 3. Isso está indo para a internet? ¿Eso está saliendo por internet? Não? ¿No? Graças a Deus. Gracias a Dios. Bom. Marcos 3, versículo 14 e 15. Marcos 3, 14 y 15. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Então, deixa-me terminar com isso. Entonces déjenme terminar con esto. A missão da igreja La misión de la iglesia começa com um chamado comienza con llamado para um relacionamento de intimidade com Jesus. a una relación de intimidad con Jesús. A partir desse lugar, Y desde ese lugar, que tem a ver com a igreja, que tiene que ver con la iglesia, um lugar de aliança, un lugar de pacto, nós somos enviados. nosotros somos enviados. Amém? Amén. Então, deixa-me dizer uma coisa. Entonces déjame decirte una cosa. Não existe autoenvio. Entonces no existe el autoenvío. Não, eu vou para a No, África. yo voy a África. Tá, mas Bueno, pero você está sendo enviado por que comunidade? pero está siendo enviado ¿por qué comunidad? Não, eu vou. No, yo voy. E ele se autoenvia. Y esa persona se autoenvía E aí ele ainda diz que a igreja precisa sustentar ele. y ahí encima dice que la iglesia necesita sustentarlo. A resposta é Y la respuesta es não. no. Você está indo, o problema é teu. Estás yendo y el problema es tuyo. Não existe autoenvio. No existe autoenvío. Paulo, Pablo, o super apóstolo. el super apóstol. Paulo, Pablo. o Power Ranger vermelho. Pablo es el Power Ranger rojo. Paulo, o Yoda. Pablo es Yoda. Paulo era Jedi, Pablo era Jedi, ninja. ninja. Ninja Chuck Norris. Ninja Chuck Norris. Paulo, Pablo. sabe como é que Paulo começa a ¿Sabes missão? cómo es que Pablo comienza la misión? Atos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Eles estavam na igreja de Antioquia, Ellos estaban en la iglesia de Antioquía, ministrando ao Senhor, ministrando al Señor, orando, orando, jejuando, ayunando, adorando. adorando. Eles estavam desfrutando da presença, Ellos estaban disfrutando de la presencia, ministrando na presença, ministrando la presencia, servindo o Senhor, sirviendo al em Señor, comunidade, en comunidad, em aliança, en pacto, em comunhão. en comunión. Aí um dia o Espírito falou: Y ahí donde el Espíritu habló, separa Barnabé e Saulo, sepárame a Bernabé y a Saulo, que eu estou enviando eles. que los estoy enviando. Paulo Pablo e Barnabé y Bernabé se submeteram à igreja se sometieron a la e iglesia foram enviados pela y igreja. fueron enviados por la iglesia. Se Paulo Si Pablo foi enviado fue enviado por uma igreja local, por una iglesia local, enquanto servia numa igreja local, mientras servía en una iglesia local, por que tem um monte de jovem que está fazendo missão por si próprio? ¿por qué es que hay un montón de jóvenes que están haciendo misión por sí mismos? E pior, ele faz as viagens Y peor, hacen los viajes, e perdón, ele volta para Antioquia y vuelven a Antioquía para prestar conta à igreja para rendir cuenta a la iglesia daquilo que eles estavam fazendo. de aquello que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Não existe autoenvio. No existe autoenvío. Mas agora eu vou terminar mesmo. Pero ahora voy a terminar. O texto vai dizer El texto va a decir que ele os envia a pregar. que Él los envía a predicar. Para quê? ¿Para qué?
tivessem autoridade tuvieran autoridad para expulsar demônios. de expulsar demonios. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Déjame decirte una cosa. O diabo é o Deus desse século. El diablo es el Dios de este siglo. 2 Coríntios diz que o Deus desse século Segunda de Corintios dice que el Dios de este siglo está cegando o entendimento dos incrédulos. está cegando el entendimiento de los incrédulos. Nós estamos sendo enviados Nosotros estamos siendo enviados a partir desse lugar desde ese lugar de pacto de pacto para sermos testemunhas do Evangelho para que seamos testigos del Evangelio em todos os lugares que o Senhor nos plantou. en todos los lugares que el Señor nos plantó. Na tua escola, na tua faculdade, no tu- teu trabalho, En tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, em todo lugar que Ele te plantou. todo lugar que Dios te plantó. Mãe, Mamá, você está em missão. estás en misión. Pregar o Evangelho para os teus filhos Predicar el Evangelio a tus hijos é cumprir a missão de Deus. es cumplir la misión de Dios. Você que é empreendedor, Tú que eres emprendedor, você que é professor, que eres profesor, não importa onde você está. no importa dónde estés, Você está em missão onde o Senhor te plantou. estás en misión donde el Señor te plantó. Você não precisa sair daí para estar em missão. No necesitas salir de ahí para estar en Você misión. não precisa esperar fazer uma viagem missionária para cumprir a missão. No necesitas esperar para hacer un viaje misionero para estar en Você misión. está em missão onde o Ya Senhor te plantou. estás en misión donde el Señor te plantó. E aonde o Senhor te plantou, Y donde el Señor te plantó, você abre a sua boca abres tu boca e testemunha do Evangelho. y testificas el E Evangelio. quando o Evangelho é pregado, Y cuando el Evangelio es o predicado, poder de Satanás é quebrado. el poder de Satanás es quebrado. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Quantos querem fazer guerra espiritual ¿Cuántos quieren hacer guerra espiritual contra potestades que atuam no México? contra las potestades que actúan en México? Quantos querem fazer guerra espiritual ¿Cuántos quieren hacer guerra espiritual contra demônios que estão aprisionando pessoas? con los demonios que están aprisionando a personas? Essa guerra nós não vamos fazer no grito. Esa guerra no la vamos a hacer con los gritos. Não é tocando chofar, No es tocando el shofar gritando, o gritando fazendo barulho. o haciendo ruido. A gente vence essa guerra obedecendo. Nosotros vencemos esa guerra obedeciendo. Toda vez que você abre a sua boca Cada vez que abres tu boca e fala sobre Jesus, y hablas sobre Jesús, aquele, o seu amado, aquel que es tu amado, o seu amigo. tu amigo. Todo lugar que você abre a sua boca En cada lugar que abres tu boca, e começa a testemunhar sobre quem é Jesus, comienzas a testificar acerca de quién es Jesús. a luz do Evangelho começa a ser liberada La luz del Evangelio comienza a ser liberada e o poder das trevas é quebrado. y el poder de las tinieblas es quebrado. Nós estamos em missão. Nosotros estamos en misión. Uns vão descer no poço Algunos van a descender al pozo e nos lugares mais escuros, en los lugares más oscuros. outros vão ficar segurando a corda, Otros se van a quedar agarrando la cuerda. mas ninguém aqui Pero nadie aquí pode permanecer puede permanecer com as mãos sem cicatrizes. con las manos sin cicatrices. Sai do lugar do comodismo. Sal del lugar de la comodidad. Jesus profetizando sobre o tempo do fim, Mateus 24. Jesús profetizando sobre el tiempo del fin en Mateo 24. Ele disse que os dias da vinda do Filho do Homem Él dijo que los días de la venida del Hijo del Hombre são como os dias de Noé. son como los días de Noé. Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, En los días de Noé los hombres comían, bebían, se casaban. e eles estavam vivendo a vida, Ellos estaban viviendo la vida enquanto Noé estava construindo a arca. mientras Noé estaba construyendo un arca. E aí a Bíblia vai dizer que Noé entrou na arca Y ahí la Biblia va a decir que Noé entró en el arca e eles não perceberam. y ellos no se dieron cuenta. Por que eles não perceberam? ¿Por qué es que ellos no se dieron cuenta? Porque eles estavam comendo, bebendo. Que ellos estaban casando. comiendo, bebiendo, casándose. Agora, comer, beber, casar é errado. Ahora, comer, beber, casarse, ¿está equivocado? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. No. O problema é que eles estavam embriagados com a vida normal. El problema es que ellos estaban embriagados con una vida normal.
Eles estavam embriagados com a sua própria vida, Ellos estaban embriagados con su propia vida, com seus próprios sonhos, con sus propios com sueños, seus próprios con objetivos. sus propios objetivos. Enquanto isso, havia uma família Entonces, mientras eso sucedía, había una que familia estava construindo algo para que Deus. estaba construyendo algo para Dios. A pergunta nessa manhã La é: pregunta en esta mañana es, você está ¿estás embriagado com a sua própria vida? embriagado con tu propia vida Ou você está comprometido para construir algo para Deus? o estás comprometido para construir algo para Dios? Nós estamos em missão. Estamos en misión. E ele disse: Él dijo, e este evangelho do reino y este evangelio del reino será pregado será predicado em todas as etnias. en todas las etnias. Será pregado como testemunho Será predicado como un em testimonio todas as nações, en todas las naciones, em todos os lugares, en todos los lugares, para todas as esferas, a todas las esferas, todas as idades. todas las edades. Então virá o fim. Y entonces vendrá el fin. Quantos querem que Jesus volte aqui? ¿Cuántos quieren que Jesús vuelva aquí? Quantos querem ver o reino de Jesus descendo do céu para a terra? ¿Cuántos quieren ver el reino de Jesús descendiendo del cielo a la tierra? Então nós precisamos pegar na corda. Entonces necesitamos agarrar la cuerda. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Necesitamos asumir nuestro lugar. Entender que todos nós somos testemunhas. Entender que todos nosotros somos testigos. Alguns foram chamados para capacitar e treinar, Algunos fueron llamados para capacitar y entrenar. mas a grande verdade é que todos nós Pero la gran verdad es que todos nosotros estamos em missão. estamos en misión. Que o Senhor te abençoe. Que el Señor te bendiga.